Bom dia, gente linda! Bom dia, meus amores. Vamos lá? Vamos lá. Estamos no Despertar da Consciência, livro 5, capítulo 2, Consciência, página 388, para quem tem o seu super livro aí. Então vamos lá, amores. Neville começa aqui dizendo o seguinte: somente através de uma mudança de consciência, realmente a gente mudando o nosso conceito sobre a gente é capaz de construir mansões, a manifestar conceitos mais elevados. E quando ele fala manifestar aqui, significa vivenciar os resultados dessas concepções no nosso mundo. E é de suma importância que você compreenda claramente o que é a consciência. Então, olha que interessante, ele já começa falando aqui que a concepção que a gente tem da gente, né, é aquilo que vai se manifestando no nosso universo. A gente vai vivendo os resultados dessas concepções no nosso mundo. E aí ele explica o porquê disso. Bom dia, lindeusa. A razão para isso reside no fato de que a consciência é a primeira e única realidade, é a primeira e única substância que dá origem aos fenômenos da vida. E aí, olha que máximo, gente. Ele diz assim, ó, que não existe para homem, nada existe para homem a não ser que ele tenha consciência de que existe. Portanto, é para a consciência que ele deve se voltar, pois ela é a única base sobre a qual os fenômenos da vida podem ser explicados. E mesmo quem vai pegar um trechinho, né? Eu sempre gosto de falar que assim, a gente pegou um trechinho da leitura de Neville Goddard, já muda nosso dia, já muda as nossas percepções. É uma energia muito interessante que a gente acessa aqui. E sempre lembro da gente baixar todas as barreiras, né? Porque ele cita aqui vários trechos bíblicos aqui no sentido de explicar, né? Vamos lembrar que para Neville Goddard, a Bíblia é um livro científico retratando o drama da mente humana. E aí ele traz, né, vários trechinhos e vai explicando cada um deles sob o ponto de vista dele, né? E vamos lembrar que Neville é o pai da visualização, da imaginação. Neville fala que não tem nada que aconteça na nossa vida ou que não tenha acontecido que a gente não tenha imaginado. E que a gente é capaz de realizar tudo aquilo que a gente visualiza e sente, né? Imagina visualizar aquele sonho e trazer a sensação daquilo realizado. Então, que é essa linguagem que é entendida pelo todo e através dela é que a gente manifesta. Por isso que quando você está pedindo por um grande amor, mas o sentimento é de falta, é de carência, né? É esse sentimento que comunica, não é o que a gente fala. Então, só lembrando esses pontinhos, esses pontos de vista aí de Neville Goddard, não é para a gente atualizar. Então ele lembra sempre isso, ele fala quais são os maiores poderes para a gente entrar no subconsciente, né? 2 portais, o sono, então ele fala, nunca vá dormir chateado, com raiva, preocupado, né? Ele sempre fala para fazer algo antes de dormir de positivo. E a oração ele traz no sentido da gente agradecer pelas coisas já acontecendo, né? Então, a gente ficar sempre atenta a qual sentimento a gente está emanando. Então, por exemplo, muita gente fala, né? Nossa, eu estou fazendo afirmações, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, minha vida financeira não melhora. Por que isso? Primeiro que fazer afirmações sem o sentimento da prosperidade não funciona realmente. E segundo, que quando a pessoa fala isso, minha vida financeira não está melhorando, isso já é uma conclusão que está sendo denunciada ali, né? É o ponto de vista, justamente aquilo que está impedindo. Então é bom sempre a gente se ouvir, né?
O que a gente está concluindo? O que a gente está definindo? Então, meus amores, seguindo aqui, ele fala que assim, se a gente aceita a ideia de uma substância primária, isso nos leva a concluir que qualquer evolução dessa substância nunca poderia resultar em algo alheio a ela mesma. Vamos lembrar que o que Neville chama de substância é a nossa essência, né? É nossa divindade. Se a substância original é luz, todas as suas evoluções, seus frutos e manifestações continuariam a ser luz. Sendo a substância original a consciência, todas as suas evoluções, frutos e fenômenos continuam a ser consciência. Esse trechinho é bem interessante aqui. Então, essa essência, essa consciência, né? O que nós somos, amores? Nós somos consciência, né? Nós somos espaço, energia. Por isso que tem uma pergunta, a gente inclui isso nas nossas perguntas diárias, né? Que energia, espaço e consciência eu posso ser aqui? A gente está vibrando de estar na substância, que o Neville chama de substância, é essa essência, essa consciência. Então, ele vai falando o seguinte, que a sua existência e a do seu ambiente não podem ser consideradas separadamente. Você e seu mundo são um. Isso é bem interessante, né? Eu estou incrível, mas eu estou vivendo uma vida esquisita. Não tem muito a ver, né? Não se separa isso. Portanto, você deverá desligar-se da aparência objetiva das coisas para voltar-se ao centro subjetivo das mesmas, a sua consciência, se você desejar realmente conhecer a causa dos fenômenos da vida e saber como usar esse conhecimento. E como eu sempre falo, vamos recebendo que a leitura vai sempre clareando, não é? Vamos lá. O mundo se move sem necessidade para isso. Isso quer dizer que ele não tem motivo próprio para isso, mas ele tem a necessidade de manifestar o seu conceito, o arranjamento da sua mente. E a sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo que você acredita e aceita como verdade. O homem rico, o homem pobre, o mendigo ou o ladrão não são mentes diferentes, mas arranjos diferentes de uma mesma mente. Da mesma forma, um pedaço de aço magnetizado não difere em substância de seu estado desmagnetizado, mas sim no arranjo e na ordem de suas moléculas. Um único elétron girando em uma órbita específica constitui uma unidade magnética. Mesmo quando um pedaço de aço ou qualquer outra coisa está desmagnetizada, a circulação dos elétrons não cessa. Portanto, o magnetismo não deixa de existir. O que acontece é apenas um rearranjo das partículas de tal forma que elas não produzem nenhum efeito externo perceptível. Calma que já vai clarear, gente. Quando as partículas estão dispostas aleatoriamente, espalhadas por todas as direções, se diz que a substância está desmagnetizada. Mas quando as partículas se deslocam enfileiradas a tal ponto em que elas sigam uma mesma direção, a substância se torna magnetizada. O magnetismo não é criado, amores. Olha aí, ó, para quem está querendo atrair mais possibilidades, amor, dinheiro, melhorar o negócio, né? Mais clientes, mais vendas. Como magnetizar? Como ser uma criatura magnética? Como? Olha aqui agora. Magnetismo não é criado, ele é expresso. Saúde, riqueza, beleza e a genialidade não são criadas. Elas apenas se manifestam através do arranjo da sua mente. Isso é, através do seu conceito de você, do que você pensa sobre você.
E o seu conceito de si mesmo é tudo aquilo que você acredita e que você aceita como verdade. Aquilo que você aceita somente pode ser reconhecido através de uma observação imparcial sobre as suas reações à vida. As suas reações lhe revelam onde você habita psicologicamente. E o local onde você habita psicologicamente determina a forma como você vive aqui no mundo externo e visível. A importância disso em sua vida cotidiana deve ser imediatamente percebida. Então, meus amores, olha só. Finalizamos aqui o capítulo 2 do livro 5. Clareando aqui. O que ele está dizendo aqui? Como é que a gente se conhece realmente? De fato, é através das nossas reações, né? A gente está, imagina que assim, a gente está estudando, a gente está lendo, a gente está acessando consciência, e aí se apresenta uma situação, vamos chamar de diferente, né? Na nossa vida. A nossa reação diante disso é que vai mostrar onde é que a gente está habitando psicologicamente. E esse local que a gente habita psicologicamente é que vai determinando como é que a gente está vivendo. Então é muito interessante a gente se observar. Por quê? Quem nunca estava lá, estava acessando consciência, fazendo mantras, afirmações, e de repente surgiu uma situação que você considerou que não era legal, você de repente entrou num desespero, né? Ou você está incomodada com aquilo que as pessoas falam de você, o que esse incômodo está denunciando, né? Então, é observar as nossas reações, porque é através delas que a gente realmente conhece a gente mais profundamente, porque a gente vai ver onde é que a gente habita psicologicamente. Ou seja, o que eu não tô vendo com tanta facilidade, mas que na hora que eu reajo a alguma coisa, eu posso ver. E vamos lembrar disso aqui, que essa aqui é uma parte bem interessante, ó. Sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo o que você acredita e aceita como verdade. A sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo que você acredita e aceita como verdade. E tudo isso se manifesta. Então, veja bem, se você tem pensamentos sobre você de que você nunca vai encontrar uma pessoa incrível, que você nunca vai ser rica, nunca vai ser saudável, que você nasceu doente, você nasceu, sabe esses pensamentos assim? O que Neville traz é que a nossa mente vai arranjando tudo, né? Para que aquela imagem que a gente tem seja aquela que a gente vive. E tudo isso por quê? Porque nós somos a substância. Essa substância que Neville traz aqui. E aí, eu vou hoje entrar no capítulo 3 também, porque ele complementa muito o que a gente acabou de ver. Os capítulos são bem curtinhos, tá, amores? Então, daqui a pouco a gente já tá... Esse livro que nós estamos, o livro 5, ele é o maior, o poder da consciência. Então, a gente vai falar de muitas coisas aqui, ó. Vamos falar sobre o poder da concepção, que eu vou falar um pouquinho hoje, o desejo, a verdade que te liberta, atenção, atitude, renuncie, preparando o lugar, criação, intervenção, controle subjetivo, aceitação. A gente vai falar de aceitação nesse capítulo, que é a frequência vibracional, porta de entrada para a frequência mais poderosa do universo, que é o amor, né?
Se eu não me aceito, eu não aceito a minha situação, eu não me aceito como eu sou, eu não aceito as pessoas como elas são, eu não vibro no amor. A aceitação é uma frequência, porta de entrada, ainda não é. Então, por isso que às vezes você quer uma coisa, mas aquilo se distancia, por quê? Porque não tem aceitação. Vamos falar de impotência pessoal, vamos falar sobre tudo ser possível. Muitas coisas aqui ainda. Então vamos lá. O poder da concepção, no capítulo 3 aqui. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Ou seja, que o externo é que tem alguma ligação com o que está acontecendo, sabe? Tudo que sobrevém ao homem, tudo que é feito por ele, tudo que vem através dele acontece como resultado de seu estado de consciência. A consciência da gente, diz Neville, é tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, tudo que a gente ama, tudo que a gente acredita e aceita como verdade. Isso é muito interessante, amores, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Eu só vivo sem dinheiro. E aí tem uma pergunta maravilhosa, por exemplo, se você vive sem dinheiro, começar a jogar para o universo. Universo, o que eu odeio sobre dinheiro? Porque se você não tem, é porque você não gosta. Em algum lugar, sabe? Então, quando a gente começa a jogar essa pergunta, eu fiz muito essa pergunta, amores, muito. O que eu odeio sobre dinheiro? Universo, o que eu odeio sobre dinheiro? E aí o universo ia mostrando todas as crenças que tinha, os padrões que tinha, não é? A nossa mente vai, como o Neville fala aqui mesmo, vai arranjando, inclusive, as respostas. Então, para qualquer situação na vida que perdure, você pode fazer essa pergunta: o que eu odeio sobre isso? Uma dor de barriga. Você está com uma dor de barriga há um mês. O que eu amo? Aí tem a outra, né? O que eu amo sobre isso? Né? Então a gente pergunta: o que eu odeio sobre isso? Aliás, vamos lá. O que eu odeio sobre ter dinheiro? E também o que a gente ama sobre isso? O que a gente ama nessa situação? Né? Essa pergunta também é muito interessante. O que eu amo sobre isso? Sabe? Tem uma amiga que uma vez ela estava sempre, o tempo todo, assim, sempre contando algumas histórias e pedindo coisas. E aí foi quando me perguntou: o que você ama sobre isso? Ter que estar nessa situação toda hora. Qual é o ganho que tem nisso? Qual é o doce que tem nisso, sabe? Alguma coisa que a gente pode não ter percebido ainda. Então, Neville traz aqui, reforça, né? A consciência do homem é tudo que ele pensa, deseja e ama, tudo que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o seu mundo exterior. Então, primeira coisa, se a gente quer mudar o mundo ao nosso redor, se a gente quer mudar o que a gente está vendo, a gente tem que mudar a nossa consciência. A gente tem que acessar a consciência. Consciência é o caminho, amores. Quanto mais consciência a gente acessa, mais as coisas vão mudando ao nosso redor. A chuva cai, né, eu conto aqui, como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera. E da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. Então, mudou o estado de consciência, há uma mudança de circunstância. Mudam as pessoas, mudam as situações. O que aconteceu? Mudou a consciência. Mudou a consciência. Nossa, alguém foi embora, se afastou. Pode ser porque você mudou a consciência? Pode. Pode. E aí,
ele traz aqui aquele trechinho bíblico que ele sempre traz. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada. A base dos pensamentos. A base, né, amores? O miolinho lá dos pensamentos, né? Mas seus pensamentos não podem mudar a menos que você tenha novas ideias. Pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da nossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente e estar disposto a ser antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Hoje eu coloquei isso lá no Clã das Bruxas Leitoras, né? Trechinho que Neville fala exatamente o que está aqui, só que com outras palavras. Ao desejar ser diferente do que você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter esta convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. Ou seja, qualquer coisa que você queira aí, né? Você quer mais vitalidade, você quer mais saúde. Então, você pode se visualizar, né? Ter esse desejo primeiro, começar a visualizar isso, começar a ter isso como algo que já está acontecendo agora e não algo que está no futuro. Por isso que a gente vê muito que já é real, está feito, né? Está feito, já está acontecendo. Porque tudo está em sobreposição. Tudo que a gente pede, tudo que a gente pode imaginar, a gente pode realizar. Então, tudo isso já está ali. Uma vez que você se conecta com isso e ok, já é real, agora é só permitir com que a mente vá arranjando, né? Fazendo esse arranjo que Neville fala, para que as coisas possam ir mudando. O que acontece muitas vezes é que a ansiedade entra no meio, né? E a ansiedade é uma bloqueadora. Então, eu conheço muitas pessoas que pararam de ter problemas com o dinheiro quando elas se viram como já vivendo como com toda a prosperidade que elas queriam, com atitudes de uma pessoa próspera, né? Como uma pessoa próspera diria aqui. Se dinheiro não fosse o problema que eu realmente escolheria, tudo isso te coloca nesse lugar de pessoa próspera, né? Não escolher pelo valor, você começa a trazer isso, né? Então, se dinheiro não fosse o problema que eu escolheria, quando você está vibrando na gratidão, quando você está na tranquilidade, afinal de contas, vocês já viram pessoas que têm ótima situação financeira, desesperadas com dinheiro? Então, se a pessoa se já é real realmente, acabou a preocupação com o dinheiro, né? Um exemplo aqui. Então, se eu já estou vivendo um grande amor, não tem mais por que eu ficar pedindo por isso. Não tem mais por que eu ficar abrindo o Lenormand para saber quando ele chega. Por quê? Já estou vivendo isso, já é real. Eu estou dando espaço para minha mente trabalhar, fazer o arranjo necessário. Toda situação que eu fico assim, pedindo sem parar, ou perguntando, quando isso vai acontecer? Quando que vai chegar? Ou eu pedi, mas daqui a pouco eu tô assim, será que vai acontecer mesmo? Tudo isso atrasa a manifestação daquilo que a gente tá pedindo, né? Então, esse exemplo do amor, né, e do dinheiro, para qualquer coisa, gente. Tudo aquilo que eu
fico pedindo, continuo pedindo, sem parar, o que eu tô demonstrando? Que eu tô sem. Então, esse é um dos grandes segredos, tá? Para você poder manifestar a vida que você deseja, seja ela com relação ao profissional, ao financeiro, campo afetivo, amoroso, é você já começar a ser aquilo. Bom dia, Si, bom dia, Deia, bom dia, meus amores. Então você já é aquilo. E aí, então você não fica pedindo, né, por isso toda hora. Eu me lembro de um clube do livro que eu participei, que era sobre o livro Como Se Tornar Dinheiro. E eu participei desse clube do livro umas 2 vezes há tempos atrás. E na terceira vez que eu fui convidada, eu respondi assim: ai, gratidão, eu já fiz e já tô ótima, minha vida financeira está maravilhosa. Acabou, gente, eu não tenho mais que estar ali, sabe? Mas isso foi uma percepção minha. Bom dia, Miriam. Isso foi uma percepção minha. Eu não tenho mais que ficar pedindo por isso. Eu já tenho. Isso faz toda a diferença, amores. Sabe? Então você já está vivendo o grande amor. Como é o dia a dia de uma pessoa amada, uma pessoa que ama, né? Uma pessoa que está nas nuvens, que está assim. O que essa pessoa faria? Se convidaria para um jantar? Se convidaria para um passeio? Sabe? Então é a gente já ser aquilo que a gente está pedindo. Porque senão a nossa mente não faz esses arranjos aqui que Neville tá trazendo. E aí, ele diz que o ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar. Mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Portanto, a sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Sua atitude determina sua altitude, né? Olha que interessante isso. E aí, vamos lá. Ó, já estamos finalizando 3. Ao dar à luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes, amores. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por não mais do que uma pessoa em 1 milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando externamente, comparando-a com outras coisas, analisando e definindo-a simplesmente pensando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela ou observá-la. Você deve ser como a mariposa em busca de seu ídolo. A chama. Vou ter que pegar água, amores, peraí. Era aí um segundo. Segundinho. Peraí. Um segundo. Segundinhos. Prontíssimo, vamos. Então, olha o que ele diz aqui. Você deve ser como a mariposa
em busca de seu ídolo. A chama, que estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas, até que ela se tornou uma só cor e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que a ela consumiu, e somente ela poderia descrever o que jamais voltou para contar. Assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa, você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável se você quer saber o que é saúde. Você deve ser consciente de ser seguro se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser e viver na fé dessa concepção, que ainda não está fisicamente materializada em sua vida. Na confiança que este novo valor ou estado de consciência se tornará visível através de sua fé absoluta em sua concepção de que você é aquilo que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e renovação da mente. Na natureza não existe nenhuma sequência correspondente a essa transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realize através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo que requer um estado de consciência para produzir o seu efeito, obviamente não pode ser efetuado sem tal estado de consciência. E na sua capacidade de assumir os sentimentos de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo, você possui o que o resto da natureza não possui. Agora, amores. Imaginação. Imaginação. Um instrumento através do qual você cria o seu mundo. A sua imaginação é o instrumento e o meio através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio, o único meio pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal, pode ser efetuada. E aí talvez alguma de vocês vai me falar assim, mas Kênia, eu sempre me imaginava casando com a minha alma gêmea. Eu sempre me imaginava casando com o grande amor da minha vida, uma pessoa assim, assim, assim. E me apareceu uma pessoa completamente contrária. Amores, existem as pessoas, você começou a imaginar, sua mente está rearranjando as coisas, não é? Só que a gente está falando aqui, lembra do pressuposto, antes de entrar na imaginação, o que Neville fala? A gente precisa trocar a casca, a gente precisa morrer, né? E renascer. A gente precisa perceber as nossas reações. A gente precisa mudar a consciência. Se você imagina aquele amor maravilhoso, você fecha seus olhos, né? Você vê, não é essa pessoa que se apresentou
nesse momento, a consciência, a partir do acesso à consciência, você vai identificar que esse é só alguém que está passando. Né? O que acontece é, como não mudou a consciência, mas imaginou, o primeiro pé rapado que apareceu achou que era a pessoa da imaginação. E aí, que é que se faz muito? Idealiza-se aquela pessoa, né? Quando aquela pessoa apareceu, nossa, é aquilo que eu imaginei, porque afinal de contas, todos os grandes bruxos, magos, né, que como neve, fala que a gente visualiza, imagina e vem. Ok, mas vamos lembrar desse ponto. A primeira coisa que a gente faz é mudar nossa consciência. Se eu estou imaginando milhares de coisas, mas lá dentro de mim eu estou ainda com rejeição, carência, o que vai acontecer? Primeiro Zé Ruela que apareceu, eu vou chamar de príncipe, né? Eu vou falar que, no meu Deus! Mas calma, a mente já começou a fazer os arranjos para as pessoas poderem, né? E aí aparecendo, de repente essa que apareceu ia até apresentar outra pessoa. Então vamos lembrar disso. Ficar imaginando e não acessar mais consciência pode ter esses pontinhos aí no meio do caminho. A sua imaginação é o instrumento e o meio através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença, pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio. A imaginação é o único poder redentor no universo. Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu atual conceito de si mesmo, em um estado faminto, ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar o instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer a sua fome e redimir a si mesmo. Então, isso aqui explica o exemplo que eu estava dando. Vamos trazer isso aqui de novo. A imaginação é o único poder redentor do universo, tá? Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você tem escolha. Você pode escolher permanecer no seu atual conceito de si, com tudo igual, todos os pensamentos, sentimentos, né? Ou a gente pode escolher se tornar um instrumento da própria redenção, né? A gente pode escolher já ser aquilo que a gente tá ali imaginando. Então vamos voltar lá na imaginação da alma gêmea. Quem é essa pessoa que eu imagino, né? Quem eu tenho que ser para que essa pessoa chegue até mim? Porque tudo é energia, né, amores? As pessoas pensam que elas se atraem pelo físico, mas não é. Tudo é energia. Tudo é energia. Então é assim, o Zé Ruela que você atraiu é energia com energia. A pessoa maravilhosa, a situação maravilhosa, foi energia ali atraindo tudo. Então, a gente tem sempre a escolha, né, de mudar aquilo. Quem eu preciso ser para que essa pessoa incrível chegue na minha vida? Essa tem que ser a pergunta que a gente tem que se fazer, que a gente tem que jogar para o universo diariamente, né? E não se vai conseguir, vou conseguir? Vai chegar alguém na minha vida
né? Já tive perguntas no baralho assim: eu vou encontrar um amor nessa. Um dia eu vou encontrar um amor? Gente, por que não? É claro que sim. É o que você escolhe. Então, sim. Quem você precisa ser para atualizar isso? Só que muitas pessoas não estão dispostas a isso. Vocês estariam dispostas, por exemplo, a ficar 4, 5 anos sem namorar ninguém, acessando consciência? Eu estive. Fiquei anos sem me relacionar para curar aquilo que fazia com que eu me ligasse a pessoas que me traíam, que me enganavam. Isso era o quê? Ressonância. Até que um dia eu falei, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui para trocar o pneu. Vamos dar uma paradinha aqui para arrumar as coisas aqui. Então, isso é o que as pessoas não estão dispostas. As pessoas querem ficar emendando relacionamentos um no outro, jogando as suas carências um pro próximo, jogando as suas projeções, expectativas nos outros. Não é? E com isso, cadê a mudança de consciência? Cadê esse processo, não é, de renascimento para que realmente se atualize aquilo que você deseja? Então, são disposições, amores. E não estou falando que ninguém precisa fazer isso, tá? Só estou dizendo que, às vezes, quando a gente não está vivenciando aquilo que a gente gostaria, a gente precisa olhar para a gente. Não é trocando de pessoa que eu resolvo aquilo. Por isso que tem pessoas que fazem uma pessoa, né? Estão ali no relacionamento, o relacionamento é ruim. Aí vai para outro relacionamento, é ruim também. Aí vai para outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa tá só transferindo, não é? Todas aquelas, todos aqueles traumas, rejeições e uma série de coisas para outras pessoas. Então ninguém tem que curar a gente. Ninguém nos deve nada. Ninguém tem que nos proteger. Ah, eu quero uma pessoa para me proteger, para me acolher. Você nunca vai encontrar essa pessoa se você não se amar, não se proteger primeiro, né? Não acessar sua consciência. Então, é o que Neville fala aqui, a gente parar de jogar a coisa para o externo, né? Você quer ser uma pessoa próspera? Então, como seria ser já essa pessoa no dia a dia? Uma pessoa próspera, como ela age? Será que ela está mais na gratidão ou na reclamação? Será que ela está mais na alegria ou na tristeza? E aí tô falando de uma pessoa próspera, tá, amores? Não tô falando de uma pessoa que tenha muito dinheiro ou que tenha pouco dinheiro, e sim de uma pessoa próspera. Aquela pessoa leve. Então, são muitos insights, né, que a gente tem aqui, que é exatamente isso. Então, a partir do momento que você topou acessar mais consciência, mudar, morrer, né, e nascer de novo, você então vai trabalhando a sua imaginação, a sua visualização, e outras situações e outras pessoas passam a aparecer. Mais um trechinho aqui. Então, sede forte e corajoso, puro, paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam. Nossa, até me arrepiou aqui, amores. Pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de ti, o reino dos céus. Vou finalizar aqui hoje. Finalizar aqui com a gente, com essa aqui. Depois a gente vai para o capítulo 4, desejo.
Então, sede forte e corajoso, puro, paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam, pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de você, o reino dos céus. Vamos finalizar com um mantra? Vamos tocar a nossa timo aí? Vamos ativar essa timo? Timo, ative-se. Timo, ative-se. Timo, ative-se. Nossa glândula da alegria. O reino dos céus está dentro de mim. Bora lá? 10 vezes. O reino dos céus está dentro de mim. Agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. O reino dos céus está dentro de mim agora. A mente de Deus está em minha mente. A mente de Deus está em minha mente. A mente de Deus está em minha mente. Bora lá, amores, viver um dia maravilhoso. E como eu gosto sempre de lembrar, se você não se deu ainda, considere se dar de presente. Olha aí, vamos praticar o amor próprio, né? Dá um presente para você. Se presenteie, escolha-se. Escolha-se, você escolha. Não esqueça disso. Então se presenteie com esse livro para você acompanhar as próximas leituras, para você assistir os outros vídeos e fazendo suas marcações. Se você quer acessar mais consciência e fazer todas essas mudanças, seja na saúde, no financeiro, no profissional, no campo amoroso, tá aqui algo que pode ser aí, ó. Não é à toa que aqui se chama o quê, gente? Despertar da consciência. Então, vou deixar novamente o link, que a gente tem um link para a coleção completa, tá? De todos os livros, para você ter um igualzinho a esse aqui. E vou falar para vocês a mesma coisa que eu ouvi quando eu comprei o meu. Você é merecedora. Você é merecedora de ter esse livro. Você é digna de ter esse livro, viu? Beijo, meus amores. Gratidão. Gratidão pela companhia. Gratidão pela energia de vocês aqui. E a gente se encontra segunda no Café Lenormand, hein? Dessa vez, faça chuva, faça sol, tempestade, com internet, sem internet. Segunda-feira a gente se encontra. Beijo, amores.